Muito bom dia a todos. Que essa paz presente no ambiente permaneça em nossos corações. Não poderia deixar de agradecer ao Domingos e a essas crianças maravilhosas por essa preparação do ambiente. Não existe coisa mais sublime do que você ouvir a boa música, a mensagem através da música e a inocência, a pureza das crianças transmitindo uma mensagem de reflexão. Não tem melhor preparo de ambiente do que esse, não é? Então, hoje, meus irmãos, amigos, nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, versículo... não é versículo, né? É item 20. Interessante, né? A felicidade não é deste mundo. Dá a impressão para todos nós que nós estamos em um mundo em que é impossível ser feliz. Né? À primeira vista, parece que é isso que quer dizer, né? Felicidade não é deste mundo? Puxa vida, e eu estou justamente aqui, né? Agora. E já estive aqui tantas outras vezes, então, espera, estou num mundo que não me possibilita ser feliz, será que é isso? Nós vamos ver que não é essa a interpretação ideal para esse tema, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho a respeito dessa busca por sermos felizes, a busca da felicidade, que é inerente ao ser humano. Segundo a ciência oficial, essa busca pela felicidade é uma espécie de combustível que nós temos, porque nos impulsiona ao progresso que nós temos que realizar. Se não fosse por isso, talvez nós estivéssemos ainda na era primitiva. Então, é essa ânsia por algo que nos traga bem-estar, nos traga alegria de viver, que nos traga novas possibilidades, é isso que nos impulsiona. E lá, no fundo, é a busca pela felicidade. E é ela que nos vai levar, então, a estudar coisas novas que nós ainda não conhecemos, trabalhar com novas opções, realizar coisas inéditas, desenvolver novos relacionamentos, ampliar relacionamentos, tudo que nos possa fazer bem. E aquilo que a gente acha que nos faz bem, nós tendemos a repetir e a transmitir para as gerações que vêm após nós, né? E é isso que, então, acaba sendo de alguma forma incorporado no nosso patrimônio genético, no nosso DNA, ou transmitido culturalmente. Então, acaba que sendo condutas, opções que nós experimentamos, talvez até nós mesmos, no passado, né, com outras vestimentas carnais, tenhamos experimentado, achado que deu certo, não, isso funciona, isso é bom, me traz mais qualidade de vida, me traz mais bem-estar, me traz alegria, e eu vou transmitindo, eu vou repetindo, eu vou ensinando os meus descendentes e eles, os seus descendentes. E isso vai, de certa forma, impulsionando o progresso que nós temos que realizar na humanidade. E o Espiritismo, o que fala a respeito disso? Bom, para o Espiritismo, nós não vamos conseguir estacionar por muito tempo numa determinada condição sem ansiar por melhoria. Isso é inerente ao ser humano. O que vem de encontro, como não poderia deixar de ser, com aquilo que a ciência reconhece. Então, de fato, o Espiritismo vê nessa busca pela felicidade um mecanismo que é próprio da lei de progresso para nos fazer agir. Mas muita gente pode dizer assim, mas espera aí, tem muitos espíritos que a gente fica sabendo, através das obras psicografadas, ou até mesmo através de comunicações e reuniões mediúnicas, a gente fica sabendo que tem irmãos nossos que ficam estacionados numa determinada condição por séculos até. Então, será que é verdade isso aqui? É verdade, porque nós não podemos deixar de considerar que nós somos imortais. Imortal significa, minha gente, que nós já temos milênios de vida. E até a perfeição, sabe-se Deus, vamos atingir talvez milhões de anos.
Depende da necessidade de cada um. Então, quando a gente fala assim, o indivíduo estacionou numa determinada condição por séculos, são piscar de olhos, sabe? Na nossa existência. Porque vai chegar um momento em que vai bater o cansaço. O cansaço. Porque o indivíduo só se mantém numa determinada condição porque adoeceu espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, ou porque, de alguma maneira, ele acha que se beneficia naquela condição, explorando outros, agindo de forma inadequada, mas achando que está se beneficiando. Com o passar do tempo, recolhendo sobre si as consequências das suas escolhas, das suas atitudes, não há aquele que, com o passar do tempo, não se arrependa em um determinado momento. E aí ele vai ansiar por mudanças. Ele vai fazer o caminho de retorno para tentar se alinhar com as leis divinas. Quando a gente fala de leis divinas, nós estamos falando da proposta divina de evolução, que se expressam através das suas leis. Então, lei divina não são exigências de Deus, como se pensava no passado. Se eu não faço, Deus me castiga. Não se trata disso. A lei divina expressa a vontade, o pensamento do Criador com relação à criação. Isso quer dizer que aqueles de nós que assim compreendem e luta por se alinhar com essa proposta divina, vai aos poucos se tornando cada vez mais realizado e, portanto, mais feliz. Aqueles que tentam, seguir sem dar muita atenção, o que é que o Criador espera de mim? Quais os objetivos da vida? E vai seguindo, fazendo as coisas impulsivamente, impensadamente, ou egoisticamente, vai recolher sobre si resultados danosos, o sofrimento, que são mestres também na nossa vida. Nós aprendemos com os acertos, mas aprendemos com os erros também. Porque errar é sinônimo de sofrer. E quando sofremos, a gente quer solução, Então, no Espiritismo, a gente aprende que nós não vamos conseguir ficar por um tempo indeterminado numa determinada condição sem ansiar por mudanças. Porque, com o passar do tempo, nós vamos começar a perceber que estacionar numa determinada condição me faz ficar retardatário, aqueles que eu amo avançam, eu fico, eu me distancio deles, mas não só. Advém o sofrimento por estar estacionado. Estacionar significa não progredir, e não progredir é sinônimo de infelicidade para todos nós. Então, a busca pela felicidade é a lei de progresso que age em nós, justamente para impulsionar as realizações que nós precisamos fazer para alcançarmos a perfeição. Muito bem. Eu disse que essa conclusão, nós havíamos tirado desse item 20 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que, aliás, particularmente nós consideramos esse capítulo 5 é um compêndio sobre as dores do mundo. É algo para nós sentarmos, estudarmos profundamente, refletirmos, porque ali Kardec consegue reunir todas as condições que nos levam ao sofrimento e nos mostra caminhos para sairmos das aflições. E é nesse capítulo 5, no item 20, que nós temos a mensagem desse espírito que assina Cardeal Morlot. E ele se baseia, para a conclusão dele, no Eclesiastes. E é lá que ele chega à conclusão que a felicidade não é deste mundo. Então, por que ele chega a essa conclusão, baseando-se no Eclesiastes? O que é o Eclesiastes? Essa palavra Eclesiastes vem do hebraico Coelete, que significa pregador. E é um livro poético, sapiencial, atribuído a Salomão. Salomão, como nós sabemos, foi o rei dos hebreus, considerado o rei mais sábio. E ele tinha tudo. Ele tinha um harém, ele tinha um palácio, ele era rico, ele tinha um exército, ele tinha tudo. E era sábio.
tinha conhecimento. Então, todos que o olhavam, o admiravam e o invejavam ao mesmo tempo, né? Aqueles que eram seus adversários o invejavam, queriam derrubá-lo para que se sobressaíssem sobre ele. Então, nós podemos imaginar o que esse homem enfrentou ao seu tempo, tendo tudo isso às suas mãos e tendo que discernir o que fazer, não é? Então, esse livro é atribuído a ele, e é nesse mesmo livro que nós vamos encontrar, ele é um livro versado. Quem já pegou para dar uma olhada sabe que é um livro em versos, né? E ele faz uma crítica muito severa às ilusões que as conquistas do mundo vão nos oferecer. Quais sejam riqueza, o conhecimento trivial do mundo, das coisas do mundo, dando ao indivíduo, vamos dizer assim, a presunção de que, por muito saber, ele é melhor do que outros, né? A questão do poder, a questão dos prazeres que os sentidos nos oferecem, não é? Então, ele faz, no livro, críticas a tudo isso. E, por diversas vezes, o término de alguma crítica, ele encerra com essa frase estupenda: tudo é ilusão e uma corrida atrás do vento. Referindo-se aí ao fato que tudo aquilo que o mundo oferece, pelo que nós lutamos tão avidamente, não nos traz a real, perene felicidade, né? E nós vamos avançar um pouquinho. Tudo bem, vem o Eclesiastes dizer isso, mas espera aí. Se hoje em dia a ciência já concluiu que felicidade é uma busca que impulsiona o progresso da humanidade, o Espiritismo diz que é a lei de progresso, então lei de progresso existe desde sempre. Não existe, não tá, a lei de progresso não passou a existir a partir do momento que nós tivemos contato com ela na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Lei de progresso existe desde que iniciou a criação com Deus, não sabemos quando, não é? Mas desde sempre, segundo aprendemos. Então, espera, se é assim, então, provavelmente, nós tivemos, ao longo da história do desenvolvimento da nossa humanidade aqui terrena, nós tivemos, em diferentes épocas, indivíduos que tentaram sinalizar para a gente como encontrar essa felicidade, não é verdade? E é, claro, se a gente começa a vasculhar, nós vamos perceber isso. Nós vamos encontrar, porque, sendo Jesus nosso guia e modelo, ou seja, o nosso protetor, aquele que guia a humanidade para a perfeição e que veio em pessoa iluminar o nosso caminhar, se é assim, e é assim, o Espiritismo nos confirma, é claro que, em todas as épocas, ele procurou enviar espíritos de escola para nos sinalizar esses caminhos. E um deles, com certeza, foi Salomão, porque nessa obra estupenda, antiquíssima, séculos antes do advento dele mesmo, Jesus, ele já sinalizava alguém que teve tudo, dizendo claramente, nada disso traz a real felicidade. Passados séculos depois do Eclesiastes, depois de Salomão, nós vamos ter, na Grécia Antiga, filósofos que também abordaram isso, né? Pessoas que se preocuparam com essa questão da felicidade. Nós destacamos Sócrates e Platão porque Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, dá-nos conta de que tanto Sócrates quanto Platão, que foi o seu maior discípulo, podem ser considerados precursores do cristianismo e, portanto, do espiritismo, que é a terceira revelação, porque eles prepararam o terreno para o advento dos ensinamentos do Cristo. E é em Sócrates, que viveu 5 séculos antes de Cristo, que nós vamos ter que o autoconhecimento leva o homem ao desenvolvimento de virtudes. Ele ensinava assim, e dizia que o homem que se conhece saberá como agir e trilhar o caminho correto. E quanto mais virtuoso ele for, maior será a chance de que seja feliz, porque ele conseguirá fazer bem a si
e aos outros. Vamos lembrar que, no Espiritismo, nós temos, na questão 919, Kardec questionando a respeito do que é que nós podemos fazer para conseguir resistir às investidas do mal no nosso mundo. E o Espírito Verdade responde sucinto: ora, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Ponto final. Depois vem Santo Agostinho e descreve, né? Dando várias dicas de como se autoconhecer. Mas o fato é que Sócrates dizia: é importante que você se conheça, porque você se conhecendo, você detecta onde estão seus pontos fracos, o que em você precisa melhorar, o que você precisa fazer para se tornar virtuoso, como eles chamavam àquele tempo, né? Ao fazer isso, ao se tornar cada vez mais virtuoso, ele trilha o caminho mais correto. Por quê? Porque ele vai, hoje nós já entendemos, ele vai, dessa forma, se alinhar com as leis divinas, com a proposta divina de felicidade para nós. E dessa forma, né, ainda que não se falasse em Deus naquela época, dessa forma, ensinava Sócrates que o homem, sendo mais virtuoso, ele é capaz de fazer-se feliz e fazer os outros felizes. Porque ele vai acertar na medida. Né? Então, aquele que é impulsivo, aquele que não pensa antes de agir, que agride o outro, que ofende o outro, né? Que puxa o tapete do outro no trabalho porque acha que vai se beneficiar. Enfim, aquele que adota atitudes que venham de encontro à necessidade do outro, né? Chocando com a necessidade do outro, é um indivíduo que, na verdade, não se conhece. Porque se ele tivesse por hábito se conhecer para se melhorar, ele ia começar a trabalhar nessas questões interiores, né? Para procurar vencer-se. Porque os filósofos da antiguidade ensinavam que a maior batalha que nós travamos é aquela que travamos conosco. Vencermos-nos é a maior batalha da nossa existência, né? E está certíssimo. Platão, como eu disse, maior discípulo de Sócrates, ensinava que, para ser feliz, a gente precisa definir, você precisa achar o que é o bom, o que é o belo, o que é o justo, entender o que é isso, segundo a verdade, a realidade. Não é o que você gostaria, o que você quer, levando em conta o egoísmo, o orgulho. Não. Claramente, procurar encontrar o caminho. O que é o bom? O que é o belo? O que é o justo? E esforçar-se por atingi-los. Porque, segundo Platão, o caminho para a felicidade seria o abandono das ilusões dos sentidos. De novo, lá atrás tinha sido dito pelo Eclesiastes. Platão não tinha nada a ver com o livro do Salomão. Talvez não tenha nem conhecido, porque estamos falando da Grécia. Né? Seria o abandono das ilusões dos sentidos em favor do conhecimento supremo da realidade, que corresponde à ideia do bem, que ele chamava de ética. Né? Então, o indivíduo que busca isso, tenta pôr em prática, acha a felicidade, porque passa a praticar a ética consigo, com os outros. Né? E aí nós chegamos em Jesus, marco zero da história. Começamos a contar o tempo de novo, né? Porque Jesus conseguiu dividir a história em duas, antes e depois dele. E é ele mesmo quem nos ensinou que a gente precisa viver no mundo sem pertencer ao mundo. Não foi ele quem ensinou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? E explicou depois, ele mesmo, que nós precisamos atender às necessidades do mundo, as nossas necessidades daqueles que são-nos dependentes, mas sem apego. Porque, senão, nós desperdiçamos empenho, energia, apenas na obtenção do que é, né, do mundo, mas sem direcionar nada, muitas vezes, ou muito pouco, para as conquistas da alma. Então, dar a César o que é de César significa atender às necessidades
que o mundo me obriga a atender, porque eu estou encarnada. Eu vivo no mundo material. Mas dar a Deus o que é de Deus, o que significa que eu preciso me empenhar para implantar o reino de Deus em mim. E o reino de Deus é espiritual. A minha pátria é espiritual. É de lá que eu vim, é para lá que eu vou voltar. Isso aqui é só escola. É escola. Vai chegar um tempo que eu não vou precisar mais encarnar. Então, estar encarnado significa aprendizado. Apenas isso. Que nada daqui eu posso levar. Na realidade espiritual, nada do que nós temos aqui importa. Nem os títulos, nem os bens, nem o dinheiro no banco. Nada disso. O que importa é o que eu sou. Ou seja, quanto que eu dei a Deus. Em termos de crescimento interior. Não dádivas, né? E aí, a gente vê que ele ensinou que nós precisamos atribuir o justo valor às coisas, sem nos apegarmos, sem excessos, sem exageros. Vou usar aquilo que me foi permitido usar, que Deus me permitiu ter, sem apego, sem exagero, mas vou reservar também um tempo para o meu crescimento interior. E o Espiritismo? Espiritismo, 18 séculos depois de Jesus, o que é que ensinou a respeito dessa questão de felicidade? Na questão 920, nós vamos ter Kardec questionando o Espírito Verdade. O homem pode gozar na Terra uma felicidade completa, quer dizer, aquela felicidade perene, né? Nada me abala, nada me atinge, estou bem sempre. Será que isso tem jeito? E a resposta? Não, claro que não. Pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Essa resposta é espetacular. Nós precisamos olhar para ela com olhos de ver, como dizia Jesus. Interpretando essa resposta. O que o Espírito Verdade nos diz aqui? Não dá para ter uma felicidade perene, inabalável, um mundo como o nosso, porque é um mundo de provas e expiações. Nós vamos ser visitados por provas. As provas, pela lei de progresso, para nos instigar às conquistas novas. Mas também vamos enfrentar expiações, que são as provas compulsórias, resultantes das nossas más escolhas do passado. É inevitável que enfrentemos essas circunstâncias, essas vicissitudes, através das provas, através das expiações, porque é a característica deste mundo, é a característica de cada um de nós, habitante desse mundo. Então, é inevitável. Então, não dá para ter essa felicidade perene, inabalável. Para nós parece uma utopia, né? Mas ela existe para aqueles que já estão próximos da perfeição. Por ora, para nós, aqui, dá para ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. Então, quer dizer que tem jeito. Claro que você vai estar numa condição, de repente você vai se sentir temporariamente abalado. Mas quando essa felicidade é uma conquista interior, apesar das provas, apesar dos abalos que nós possamos sofrer, nós conseguimos nos recuperar, dar a volta por cima e nos sentirmos bem de novo, prontos para a luta. Não é? Então, é disso que ele está falando aqui. Na questão 922, Kardec faz um preâmbulo, né? Porque ele quis entender mais profundamente essa questão da felicidade. Então, ele faz uma reflexão. Ele diz, tá, mas a felicidade terrena ela é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro, como nós dissemos. Vamos pensar no ambicioso? Para ele, o que ele quer, o que é bom para ele é o que interessa. O resto, né? Então, muitas vezes o que é sinônimo de felicidade para um pode significar desgraça para outros. Então, pensando nisso, né, ele pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade que seja comum
a todos os homens. Olha a receita de bolo, né? Kardec quis uma receitinha de bolo aí. Então, ele faz essa pergunta porque, refletindo, ele pensou, tá, embora a gente viva num mundo assim, ainda tão conturbado, com tantas diferenças, não é? Tanto morais quanto materiais, mas será que não tem alguma coisa que, se a gente adotar, todos nós, vai trazer uma certa felicidade? E a resposta do Espírito Verdade é que, com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, a consciência tranquila. E também a fé no futuro. Só essas 3 condições. Ah, tá. Então, espera aí. A posse do necessário? Isso aqui a gente precisa pensar. Né? Com relação à vida moral, quando ele fala com relação à vida moral, ele está falando atender a minha condição espiritual. Dar a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Então, como que o Espiritismo trabalha com isso, né? Vamos ver primeiro com relação à vida material, ele diz que é a posse do necessário. Bom, atualmente a psicologia moderna tem se empenhado em estudar a felicidade. E já chegou a um conceito de felicidade que tem tudo a ver com o que o Espiritismo já vem ensinando há mais de 150 anos, 167 anos mais precisamente, né? Que é um conceito simples. A felicidade é um estado de espírito resultante de uma maneira diferenciada de enfrentar as oscilações da vida e de se comportar frente às pessoas. Ah, mas espera aí. Então, não é o carro zero? A casa linda, maravilhosa? Espera aí. As roupas da boutique? Ah, espera aí. Resultante de uma maneira diferenciada? É isso. Isso é constatação feita de resultado de pesquisas na área. Né? Não é alguém que chegou lá e falou, eu acho. É resultado de pesquisa. Então, maneira diferenciada de enfrentar as oscilações da vida é o indivíduo que vai ter e desenvolver a resiliência, a capacidade de se reerguer e, em cima daquilo, fazer algo melhor. Se a vida me dá um limão, 2 limões, eu vou fazer uma limonada. Não vou tentar chupar para ficar azeda a minha vida. Não é? Então, é trabalhar nisso dentro de nós. Tentarmos sempre dar a volta por cima, tentarmos trabalhar com essas oscilações, porque a nossa vida é feita de oscilações, de altos e baixos. Ah, mas eu não consigo, tem momentos que está difícil. Hoje, minha gente, nós temos infinitas condições de recebermos ajuda. Dentro de uma casa espírita, por exemplo, um atendimento fraterno, não é? Um tratamento espiritual na casa espírita com a fluidoterapia, através do passe, através da água, orientações, esclarecimentos. Esse é um caminho. Outro caminho, fazer um tratamento, uma terapia. Ah, não, mesmo assim eu não estou bem. Vamos procurar a medicina. Hoje, na atualidade, nós temos avanços, coisas que não existiam. Anos atrás, décadas atrás, não existia tudo isso. Quem adoecesse e desenvolvesse um transtorno, coitadinho, era até marginalizado pela sociedade, no trabalho era considerado incapacitado. Graças a Deus isso mudou. Hoje tem diagnóstico para tudo. Nós temos como receber ajuda de muitas formas. Né? Então, o que nós não podemos é isolar. Ah, a vida está uma porcaria, eu não dou mais conta, vou ficar aqui quieto dentro da minha casa. Jamais fazer isso. Jamais fazer isso. Né? A psicologia moderna nos ensina, nós precisamos ter grupo de apoio, nós precisamos nos apoiar em outras pessoas, amigos, familiares, aqueles com quem a gente conseguir se relacionar, que nos entenda, que nos apoie, nós precisamos disso. Quem se isola também está na contramão das leis divinas, porque nós somos seres sociais. Tem lá a lei de sociedade na 3ª parte do Livro dos Espíritos também. Nós somos seres sociais, nós precisamos uns dos outros.
Ninguém é autossuficiente e ninguém é tão infeliz que não tenha condição de viver no mundo em contato com as pessoas. Isso, muitas vezes, se trata de um processo obsessivo instalado, que alimenta essas condições em nós, essa linha de raciocínio, justamente para que a gente se sinta um nada na vida, incapaz de ser feliz. Então, buscar ajuda é essencial para que eu consiga fazer isso, desenvolver essa capacidade de lidar com as oscilações da vida que existe para todo mundo. Quer o indivíduo more numa tapera ou num palácio. Ele vai enfrentar as oscilações da vida. Ninguém tem a vida plena e plana. No nosso mundo isso não existe. Né? E também a forma de nos relacionarmos com as pessoas. Muito legal isso, porque vem de encontro às obras da Joana de Ângeles, por exemplo, tudo aquilo que a gente aprende no Espiritismo. Então, nós não precisamos abrir mão daquilo que a gente conquistou com o trabalho. Quando o Espírito Verdade diz que, para ser feliz, nós precisamos ter o necessário, ele está querendo dizer que não precisamos nos desgastar excessivamente em mais, sempre mais. Não. Se eu tenho o necessário, já deveria ser o bastante. Mas o que eu puder ter a mais, sem desgaste excessivo, que eu consiga me relacionar com a minha família, ter tempo para um lazer saudável, ter tempo para usufruir daquilo que eu tenho, não é? Então, se isso acontece, está tudo bem, está tudo certo. O que a gente não pode é deixar, né, o ser em adquirir o ter em detrimento do ser, adotar o ter e deixar de lado o ser. É isso que é prejudicial para nós. De novo, dar mais a César do que a Deus. Então, eu tenho que estar sempre tendo esse olhar para a minha essência, que é espiritual, que é essa que Deus criou. Deus me criou espírito, a sua imagem e semelhança. Eu tenho um potencial. Nós aprendemos nos evangelhos que nós somos deuses, com D minúsculo. Isso quer dizer que nós não somos maravilhosos, não é nada disso. Quer dizer que nós trazemos em essência as potencialidades divinas para serem desenvolvidas, até a perfeição relativa. Nunca vamos nos igualar ao Criador, porque isso seria absurdo. Mas nós podemos adquirir uma evolução que nos traga uma perfeição relativa. E isso é que nós precisamos investir. À medida em que fazemos isso, nós vamos nos sentindo, como que a gente pode dizer? A gente se sente com potenciais que vão surgindo, que vão aparecendo em cada relacionamento que a gente trava, em cada nova coisa que a gente descobre, que a gente vai buscar, conhecer, compreender, a gente percebe uma potencialidade nova que desperta. E isso é tão importante para nós, não é? Então, valorizarmos o ser também, além do ter, porque nós somos espíritos imortais. Mas ele não parou aí, né? O Espírito Verdade disse que também aí, como dar a Deus o que é de Deus, né? Com relação à vida moral, a felicidade é adquirida primeiro com a consciência tranquila. É a primeira condição que ele apresenta. Tá, como é que eu adquiro essa paz de consciência? Vamos ver Jesus de novo? O que ele mostrou para a gente lá atrás, 2000 anos? Fazei ao outro tudo o que gostaria que vos fosse feito. Parece tão simplesinho, né? Ah, então é isso? Aí eu fico em paz com a consciência. É isso. Põe em prática. Aí começam as dificuldades, né? Vou dizer algo para alguém, vou dizer o que eu gostaria de ouvir, da forma como eu gostaria de ouvir. Sem ser agressivo, ofensivo, né? Sem ser arrogante. Agora, vou tomar uma atitude, vou tomar uma decisão. Quem está envolvido na minha decisão? Quem, de alguma forma, vai estar envolvido nisso que eu vou fazer? Então, como eu gostaria que fosse se eu estivesse no lugar dessas pessoas? Então, é o indivíduo que pensa primeiro
nos outros do que em si mesmo. É algo que a gente ainda não sabe fazer no nosso mundo. A gente ainda precisa treinar isso aqui. Passou 2000 anos e continua tudo igual. A gente pensa primeiro na gente, nossa necessidade, o que a gente gosta, o que a gente quer. Se está tudo certo comigo, que importa o resto? Só se às vezes é um parente próximo, um amigo, aí a gente até se importa. Mas com as pessoas, de um modo geral, é só a gente entrar numa mídia de relacionamentos para a gente ver o que é isso. O grau de ofensa que a gente encontra. Pode ser a publicação que for, com o teor que for. Outro dia tinha um rapaz ensinando uma receita, um monte de gente deixando um monte de mensagens pejorativas com relação ao rapaz. Eu fiquei pensando, eu falei, gente, qual o pecado do moço? O que ele fez? Então, para a gente ver que isso aqui é algo que nós ainda temos que desenvolver. Porque a prática da caridade é a única condição que fornece paz de consciência, que, por sua vez, leva à felicidade. Então, caridade, nós aprendemos no Espiritismo, caridade é exercício de amor. Por isso que é recomendar, por isso que Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Coloca isso como um lema dentro do Espiritismo. Porque caridade é exercício de amor. Ah, mas eu dou o sapato, eu dou roupa, eu dou um trocado para a pessoa. Ótimo, é um começo. É a caridade material, mas ela por si só não basta. É preciso trabalharmos a caridade moral, que é a mais difícil. É essa que vai mexer com a gente. É essa que vai fazer a gente avançar. Né? É isso que a lei de progresso está esperando de nós. Então, praticar a caridade é o que Jesus ensinou através desse ensinamento. E, em segundo lugar, com relação à vida moral, o Espírito Verdade diz que a felicidade também depende da fé no futuro. E é aí que o Espiritismo dá um passinho à frente. Né? De que futuro está falando? De que futuro nós podemos estar falando aqui? Ah, será que é amanhã, no fim da minha vida, quando eu ficar velhinho? Será que é isso? Ah, mas minha vida está tão ruim agora, eu não tenho fé nenhuma no meu futuro. Se você pensar na atual encarnação, né, tem gente que nasce sofrendo e realmente desencarna sofrendo. No nosso mundo existe milhões de casos assim. Então, a gente teria que pensar, nossa, mas espera aí, mas Deus foi injusto com essa pessoa, porque esse coitado sofreu desde quando nasceu até desencarnar. Só que não. Deus é justo, soberanamente justo, bom e misericordioso. E é por isso que tem a lei de reencarnação. Né? Que não dá para você fazer numa encarnação, você faz em outra. A maior bênção que nós recebemos de Deus é a reencarnação. O que está errado é porque foi mal feito antes. Ou mesmo nessa vida, né? Porque às vezes a gente gosta de jogar nas vidas anteriores e às vezes foram passos mal dados agora, né? Nessa existência. Aí a gente fica, não, mas porque Deus está me castigando? Deus não castiga nenhum filho. Precisam tirar isso da cabeça. Deus não castiga filho nenhum. Deus é pai de amor. Nós é que atraímos para nós, pela lei de causa e efeito, as consequências das nossas atitudes. Então, quando as coisas não estão bem, ou elas se devem a atitudes atuais, ou se devem a atitudes do passado. Daí a importância do autoconhecimento, né? O olhar para dentro de si, a autoavaliação, para a gente detectar essas coisas. Então, fé no futuro não se refere a essa vida, se refere à continuidade da nossa existência. A continuidade da nossa existência quando não tivermos mais o corpo físico, pelo fenômeno da morte, e nós acessarmos novamente a realidade espiritual, que é a nossa realidade de origem. É para essa realidade que fomos criados. Né? Então, fé no futuro significa ter a certeza da continuidade da vida, na realidade espiritual e, para além dela, nas futuras existências, nas futuras encarnações. Então,
O que está feito, gente, está feito. Não adianta a gente chorar o leite derramado. O que eu posso é melhorar. Tentar consertar o meu passado. Mas não tem como mudar o que eu já fiz. Né? Mas eu posso trabalhar pelo meu futuro. Eu posso adotar condutas novas que vão me garantir um futuro melhor, mais feliz. Eu posso. Né? Então, no Espiritismo, a gente aprende que os sofrimentos, as decepções, são passageiros. Ah, mas durou a vida inteira. Durou essa encarnação inteira. Mas nós temos milhares de anos. Né? Essa encarnação, piscarzinho. E já passou. Então, os sofrimentos, as decepções são passageiros. Se nós prosseguirmos resignados e atuantes, o futuro vai nos reservar uma vida melhor. Resignado não significa cruzar os braços, rezar, rezar, rezar e falar assim, agora Deus vai me dar. Deus não é armazém, que a gente vai e pega o que quer. Embora se pregue muito isso por aí, não é assim que as coisas acontecem. Né? Deus é Pai, Ele sustenta a criação com o seu amor. Porque tudo seria um caos se não fosse por isso. Mas o que a gente precisa é compreender as leis divinas, como elas são. Isso é ser resignado. Aceito o que tenho, o que me acontece, porque sei que a causa reside em mim. Isso é ser resignado. Porém, atuante. Espera aí, mas eu posso tentar consertar, posso fazer melhor, posso garantir um futuro melhor. Quem sabe nessa encarnação mesmo? Então, isso é ser resignado e atuante, garantindo um futuro melhor, talvez para essa encarnação mesmo. Né? Na questão 933 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca assim, se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, e é, né? O será também dos sofrimentos morais? Ele pôs mais ainda, mais do que ser o artífice dos sofrimentos materiais, o homem é o artífice dos sofrimentos morais, porque os sofrimentos materiais são, às vezes, independentes da vontade. De novo, vamos usar o exemplo do ambicioso que atropela os outros, né? Então, às vezes, ele pode ser abalado na sua estrutura material por ação de outros. Não é? Uma pessoa invade a sua casa, assalta e tira tudo que você trabalhou para ter uma vida inteira. Né? Eu e meu esposo, minhas filhas, passamos por uma situação assim há uns anos atrás. Né? Alguém invadia a sua casa armado e você ficar parado e deixando que a pessoa leve tudo que você tem, inclusive seu carro. Né? Então, o que significa? Você, muitas vezes, não é o artífice daquele problema material que você tem. Embora, na imensa maioria das vezes, às vezes, é consequência das atitudes mal tomadas mesmo. Né? Mas ele diz que, por outro lado, né, a questão dos sofrimentos morais estão muito relacionados com o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, que não tem limites, né? A inveja, o ciúme e todas as paixões que torturam a alma. De novo, a importância do autoconhecimento. Eu olhar para dentro de mim. O que é que eu tenho de paixão inferior? O que eu tenho disso aqui em mim? Se eu não comecei a trabalhar ainda, está na hora. Passou da hora, às vezes, né, para muitos de nós. Então, arregaçar as mangas e começar. Só para a gente encerrar, eu gostaria de citar esse trabalho que foi desenvolvido pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, começou em 1938. Vejam. Né? Uma pesquisa que eles desenvolveram, que foi denominada Grant Study, que utilizou 268 alunos da universidade naquela época. Os jovens cursando a universidade, que quiseram participar do estudo, foi apresentado a eles questionários, onde era perguntado tudo. Desde que hora você acorda, quantas horas você dorme, quantas relações sexuais você tem na semana, como que é o seu relacionamento dentro de casa, quantos banhos você toma, tudo que vocês puderem imaginar.
Era perguntado nesse questionário. Era uma varredura sobre a vida da pessoa. E, de tempos em tempos, eles eram convocados a comparecer para responder novos questionários, atualizar questionários e dizer como que a vida estava. Como eles estavam, se estavam bem, se estavam felizes, o que eles estavam fazendo de diferente. E isso foi acompanhando a vida deles todinha, até o desencarne. Então, foi um trabalho que durou mais de 80 anos. E, segundo esse estudo, o bom relacionamento com cônjuges, pais, irmãos, filhos, quer dizer, o nosso círculo mais próximo de relacionamento, traz alegria, sim, para qualquer um. Mas felicidade mesmo é o envolvimento na comunidade e na vida das pessoas. Das pessoas de um modo geral, indistintamente. O que é que eu posso levar de bom para fora da minha casa, da minha família, né? Porque, gente, vamos pensar. Amar a família é mais fácil do que amar os outros, não é? Você fazer alguma coisa de bom para aqueles que você ama é mais fácil do que fazer para aqueles que você nunca viu na frente, não é verdade? Então, esse é o desafio. Justamente por isso que é um desafio. E eles chegaram a essa conclusão. É mais importante para a nossa felicidade o envolvimento em atividades fora do meu núcleo de relacionamento mais próximo. O que eu consegui fazer, oferecendo minhas potencialidades, me trarão uma realização, uma sensação de realização interior. E isso não está sendo levado em conta trabalho profissional, tá? Às vezes o indivíduo se realiza, sim, através do trabalho profissional. Mas, de novo, é um círculo restrito. É ali, né? Com pessoas que pensam da mesma forma, que fazem sempre a mesma coisa. É diferente de você estar sempre mudando esses contatos. Então, atividades em ONGs, dentro da casa espírita, dentro de templos religiosos que eu frequente, dependendo da minha religião, não importa. Que eu puder levar uma contribuição. Se eu sou muito criativo, beleza, tem muita coisa que eu posso oferecer. Então, é estar aberto para isso, segundo esse estudo, que vem de encontro a tudo que nós falamos até aqui. Tá? Para fechar, o pensamento de Érico Veríssimo, com certeza um dos maiores escritores que nós temos, né, da língua portuguesa, que diz que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça agora e sempre.